Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos nos aprofundar em um assunto essencial para a interpretação e produção de textos: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Vamos lá? Ei, bonitos! Vamos continuar nossa conversa sobre a relação temática entre textos? Já conversamos que os textos fazem parte da nossa rotina diária e circulam em vários espaços. Por isso, bonitos, encontramos textos na televisão, em joguinhos, nas redes sociais, em notícias, em músicas, em conversas, além de tantas possibilidades. Esse contato frequente com textos demonstra o quanto eles são essenciais para a nossa comunicação, seja para nos divertir, informar, convencer, entreter. E é nesse ponto que quero tratar com vocês. Os textos que nos deparamos podem tratar sobre temáticas diferentes, mas também podem tratar de um mesmo assunto, mudando apenas a abordagem. E essa abordagem, bonitos, vai mudar de acordo com a intenção do texto. Caso seja um texto mais curto, por exemplo, como anúncios, propagandas, lambe, aqueles cartazes pequenos colados nas ruas. A intenção é transmitir uma mensagem de forma imediata, pois talvez o leitor esteja caminhando na calçada da rua, ou esteja no ônibus, carro ou moto e tem um tempo curto para ler o texto. Então, é muito comum que esses textos tenham poucas palavras escritas e, ao invés disso, tenham mais imagens para chamar a atenção do leitor. Já em matérias ou notícias de jornais, podcasts, alguns textos literários, entre outros gêneros textuais, as abordagens serão diferentes, bonitos, pois os detalhes sobre um tema são importantes para orientar o público que vai receber a mensagem. Daí a razão desses textos serem maiores, sejam eles escritos ou verbalizados, como no caso dos podcasts. Bonitos, vamos agora fazer uma comparação entre textos? O primeiro texto é um trecho de uma reportagem. Importância dos alimentos na saúde. A importância dos alimentos na saúde está no fato de que essas substâncias fornecem nutrientes essenciais para os seres humanos. Todos nós sabemos que uma alimentação adequada é a chave para uma vida saudável. Uma alimentação correta é aquela que possui todos os nutrientes necessários para o organismo e na quantidade apropriada. Sendo assim, comer em grande quantidade não é sinônimo de ter uma alimentação saudável. Temos aqui um texto que vocês poderiam ter lido em uma revista em casa ou mesmo na escola, que trata sobre a importância dos alimentos na saúde. E eu pergunto a vocês, qual é a relação desse título com as informações desenvolvidas ao longo do texto? Isso mesmo, a alimentação saudável. Percebam que as palavras alimentos, alimentação, correta e adequada são repetidas para informar o público a respeito desse tema. Inclusive, podemos identificar esse mesmo tema em campanhas de conscientização. Vejam só. Passo a passo, junte estes ingredientes à sua alimentação. Um conselho da Direção-Geral da Saúde. Comer melhor, uma receita para a vida.
Agora, percebam que neste texto há frases mais curtas e imagens de alimentos saudáveis para recomendar ao público uma alimentação melhor. Vocês devem estar se perguntando, mas como sei que o texto está recomendando algo, professora? Muito simples, bonitos. Pela palavra junte na frase. A alimentação saudável junte estas riquezas, pois a palavra recomenda escolhas específicas de alimentos aos leitores. Bonitos, perceberam que os dois textos se referem ao mesmo tema? E qual é mesmo? Muito bem, maravilhosos! Sobre a alimentação saudável. Mas como apresentei a vocês, houve diferença nas abordagens. Enquanto o trecho da reportagem demonstrou informações mais detalhadas sobre a função dos alimentos em uma vida saudável, a campanha publicitária de conscientização alimentar tratou sobre o assunto de forma mais breve, dando destaque às imagens para influenciar o leitor a ter uma alimentação mais saudável. Agora ficou mais claro, prof. Estudantes, agora vamos a um lembrete sobre o nosso último encontro. Qualquer gênero textual é produzido com uma finalidade comunicativa diferente e em um contexto diverso. Por isso, os textos demonstrados têm intenções diferentes, embora tenham a mesma temática. Até aí tranquilo, não é mesmo? Agora vamos juntos desenvolver um tópico já mencionado hoje: as expressões escolhidas pelo autor do texto para produzir uma mensagem. E que tal ampliarmos o conhecimento sobre as palavras que fazem parte dos textos? Uma coisa já adianto a vocês: independente das palavras serem manifestadas pela escrita ou pela fala, nos textos cada uma contribui para criarmos sentidos. Por exemplo, as palavras formadas por derivação, ou seja, o acréscimo de prefixos e sufixos, podem indicar significados diferentes de uma palavra primitiva. Lembrando que a palavra primitiva é a base para a formação de novas palavras. Mas e o que são prefixos e sufixos? O prefixo, bonitos, é o termo acrescentado antes do radical de uma palavra. Por exemplo, se formos adicionar o prefixo des à palavra nutrição, temos o termo desnutrição. Des mais nutrição. Vejam que o acréscimo do prefixo des atribui um novo significado à palavra primitiva nutrição. Assim, desnutrição indica falta de nutrição. Já o sufixo vem depois do radical, como em saboroso, em que é acrescentado o sufixo oso à palavra sabor. Assim, bonitos, o oso em saboroso indica bastante sabor. Uma fruta saborosa, por exemplo, é uma fruta que tem muito sabor. Por isso, é importante nos atentarmos às palavras para identificar os diversos sentidos: negação, afirmação, estado, condição, teoria, qualidade, nome, ação, entre outros. Vocês devem estar se perguntando: professora, por que estamos vendo isso? Bonitos, esse cuidado com as expressões do texto permite também diferenciar as maneiras que um mesmo tema pode ser abordado em gêneros textuais diversos, pois podemos verificar se o autor está tratando do texto de forma positiva, negativa, se o autor se aproxima ou se distancia de um tema. Olha só, estudantes, concluímos a nossa teoria. Então, é hora de praticar. Bom exercício para vocês!
Leia os textos a seguir e responda a questão. Texto 1. Comercialização de animais silvestres tem dados alarmantes no Brasil e no mundo. O tráfico de animais oferece um grande risco à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico de ecossistemas. De acordo com a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, RENCTAS, o comércio ilegal de animais movimenta 2 bilhões de dólares por ano no Brasil. O órgão também indica que, anualmente, 38 milhões de animais silvestres são retirados ilegalmente das florestas brasileiras. Além disso, 60 milhões de peixes exuberantes são contrabandeados da Amazônia com destino ao mercado asiático. Bonitos, vamos compreender algumas palavras do texto. Ecossistema é o sistema que inclui o conjunto das relações dos seres vivos entre si e ou destes com o ambiente. E exuberante, que se destaca pela beleza, pela aparência. Agora vamos para a leitura do segundo texto da nossa questão. Comercialização ilegal de animais silvestres. Nosso enunciado pede o seguinte: os dois textos têm em comum o tema. Sobre o termo em destaque ilegal, é possível apontar que: letra A. O prefixo i indica repetição do ato de comercializar ilegalmente. Letra B. O prefixo i indica negação da legalidade no ato de comercializar animais silvestres. Letra C. O prefixo i indica exagero em relação ao ato de comercializar animais silvestres. Ou letra D. O prefixo i indica afirmação em relação ao ato de comercializar animais silvestres. Tempo na telinha, bonitos! Bonitos, lembrem-se que os animais silvestres são aqueles que não são domesticados, ou seja, aqueles que não convivem com a gente em casa. Agora sim, vamos responder a questão. Precisamos ter atenção na leitura dos dois textos. Observem que no texto 1 há a explicação inicial sobre o tráfico de animais e no segundo parágrafo temos o trecho: o comércio ilegal de animais movimenta 2 bilhões de dólares por ano no Brasil. Ainda temos as palavras ilegalmente e contrabandeados no terceiro parágrafo.
e isso já nos faz compreender que algo errado é feito contra os animais. Para ajudar, vamos pensar em outras palavras com o prefixo i. Irresponsável, não responsável. Infeliz, não feliz. Opa! Então podemos pensar que ilegal significa não legal, ou seja, não concorda com a lei. Logo, bonitos, não temos a ideia de exagero ou repetição quanto ao comércio dos animais silvestres, eliminando as letras A e C. Assim como o texto não afirma que deve ocorrer esse tipo de comércio, o que descarta a letra D. Estudantes, em ambos os gêneros textuais analisados, o prefixo i indica negação em relação à legalidade de comercializar animais silvestres, sendo algo não permitido por lei. Por isso, ser um comércio proibido. Assim, a alternativa correta é a letra B, de bonitos. Leia os textos a seguir e responda a questão. Texto 1. Beija-Flor lembra 200 anos da independência da Bahia em desfile com Ludmilla puxando samba. Escola trouxe temas como luta dos indígenas e das mulheres, e a gravação do desfile será exibida ao vivo no Facebook, afirma Neguinho da Beija-Flor. Texto 2. Ontem assisti à apresentação da Beija-Flor na TV. Foi ótima. Quase chorei ao ver minha Bahia sendo homenageada. A melhor parte foi quando a Ludmilla começou a cantar. Fiquei com vontade de carnavalizar também. E o enunciado pede o seguinte: marque o que é correto em relação ao sentido das palavras gravação e carnavalizar nos textos. Afirmativa 1. O sufixo são indica que a palavra gravação refere-se à ação de gravar algo. Afirmativa 2. Carnavalizar é uma palavra derivada que adquire o sentido de transformar algo em carnaval. E a afirmativa 3. Os textos fazem referência ao mesmo fato e têm como tema principal as inúmeras festas no Brasil, além de serem os dois opinativos. Letra A. Nenhuma alternativa está correta? Letra B. Todas as alternativas estão corretas? Letra C. As alternativas 2 e 3 estão corretas? Ou letra D. As alternativas 1 e 2 estão corretas? Relógio na tela!
Bonitos, vamos ao primeiro passo, leitura dos dois textos. E agora vamos voltar a um trecho do texto 1 para fazer a nossa inferência. E a gravação do desfile será exibida ao vivo no Facebook. Opa! Ao vivo? Exibição? São termos que nos remetem a visualizar algo gravado, filmado. Assim, a palavra gravação significa de fato gravar algo para que o público visualize. No caso do nosso texto, o desfile da Escola de Samba Beija-Flor. Com essa leitura, já eliminamos a letra A, pois a primeira afirmação já está correta. Ao lermos o texto 2, já podemos chegar a uma conclusão específica. Os dois textos tratam do mesmo assunto, desfile da Escola de Samba Beija-Flor. Logo, é uma festa específica, o Carnaval. Então, já descartamos as letras B e C, pois a afirmativa 3 está incorreta. O texto não trata de inúmeras festas e apenas o texto 2 é opinativo. Agora, vamos analisar o significado da palavra carnavalizar. Vejam que ela deriva de carnaval e significa tornar ou transformar algo em carnaval. Isto é, tornar o clima carnavalesco, animar-se, empolgar-se, ficar no clima festivo. Assim, chegamos à resposta correta, D de dedicado, pois apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Bonitos! Os textos base para a nossa última questão são: texto 1. Notas baixas são resultado de muito tempo em frente ao videogame. Ter acesso contínuo e sem controle ao videogame em casa afeta significativamente o rendimento escolar de crianças. Os pais devem encorajar a moderação aos seus filhos quando o assunto é videogame, mais do que apenas deixá-los afastados de atividades físicas e vivências sociais necessárias para o seu desenvolvimento. Ter um videogame em casa também pode piorar o desempenho acadêmico em algumas crianças. Os pesquisadores apontam uma relação bastante clara quanto ao tempo gasto com videogame e o nível de declínio acadêmico e de aprendizado, especialmente quando as crianças jogavam após o período da escola. Os autores dizem que é nessa idade que as crianças refinam seu nível de linguagem, escrita e falada, e o uso contínuo do videogame pode atrasar essa fase. Os resultados mostraram claramente que possuir um videogame em casa pode ter resultados bastante negativos na vida real, concluem os autores. Vamos conferir o significado de algumas palavras e expressões? Desempenho acadêmico, rendimento de um indivíduo em instituição de ensino. Declínio, diminuição, decadência. Refinam, apuram, aprimoram. Texto 2. Imersos na tecnologia e mais espertos. As crianças e os adolescentes de hoje vivem cercados de videogame, computador, TV e DVD. As últimas descobertas da ciência dizem que o uso desses recursos na medida certa, ao contrário do que se pensava, pode ajudá-los a afiar a inteligência. E o enunciado pede o seguinte: com relação ao assunto abordado, é correto afirmar que os textos 1 e 2, letra A, expressam opiniões a favor do uso de videogames por crianças. Letra B, relatam as últimas descobertas da ciência e condenam o uso das tecnologias. Letra C, apontam que o tempo gasto no videogame não afeta o rendimento escolar das crianças. Ou letra D, apresentam pontos de vista diferentes em relação ao uso do videogame. Agora, tempo na telinha!
Bonitos, estamos diante do nosso tema principal do encontro de hoje: reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratem do mesmo tema. A partir da leitura atenta dos dois textos, encontramos o tema a partir das palavras-chave tecnologia e jovens. Agora, pensemos. Os dois textos defendem o uso das tecnologias como benefício aos jovens? Tenho certeza de que vocês concluíram que não, pois apenas o texto 2 faz isso. Logo, descartamos a letra A. O que observamos durante a leitura é que o texto 1 cita pontos negativos do uso em excesso do videogame, mas não chega a condenar o seu uso. Com isso, eliminamos a letra B. Ainda no texto 1, há a explicação de como o tempo gasto no videogame afeta e diminui o rendimento escolar das crianças. Logo, descartamos a letra C. Estudantes, mesmo os dois textos tratando de tecnologia e jovens, enquanto o texto 1 relata vários pontos que atrapalham essa relação, o texto 2 aponta para uma perspectiva positiva. Isso significa que as opiniões apresentadas são diferentes. Portanto, nossa alternativa correta é a letra D, de dedicado. Bonitos! Tenho certeza que vocês arrasaram nos exercícios de hoje. E para o conteúdo ser fixado, vamos retomar o conceito principal da aula. Hoje estudamos sobre como reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação entre textos que falam sobre o mesmo tema. Também vimos que a escolha das palavras não são feitas de forma aleatória, pois todas as palavras transmitem um significado. Então, devemos nos atentar ao tema e às palavras que o autor seleciona para falar sobre um assunto, para identificarmos o objetivo de determinada mensagem, seja de um texto que utiliza as palavras ou textos que fazem o uso de imagens para comunicar algo. Bonitos! Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo!